Tá, começa mais um podcast Viralizou e nós temos um entrevistado para lá de especial. Nós vamos falar sobre economia, um assunto que teme a muitos, né? E, enfim, nós estamos aqui com o Breno. Breno, olá, tudo bem? E Bom aí, dia, tudo boa bem? tarde, boa noite. Bom dia a todos aí, tudo bem? Assuntos que viralizaram aí na área econômica com o doutor e mestre Renato Vanderlei. Assunto 10, hein? Exatamente. Eu, Denitiele, Peter também ali na coordenação e o Renato Vanderlei Gomes, que atende empresas com serviços de contabilidade e consultoria empresarial e, como o Breno falou, economista. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite de vocês. Ó, então a gente vai começando, pode ser com a questão que eu falei sobre a Petrobras, que a gente comentou. Eu acho que é legal, porque é um assunto que está em alta, que está viralizando, né? O que está viralizando hoje no momento é a questão do porquê a Petrobras reduz o valor para as distribuidoras e para nós, na ponta, vai aumentar o valor. Lembrando que a notícia hoje é 1º de março, então saiu quentíssimo. Quentíssimo, viralizando aí para vocês. Então, a Petrobras, ela que decide o preço que vai sair da refinaria, o preço dos combustíveis para toda a população brasileira, né? Que vai entregar para os distribuidores, entregar para os postos de gasolina, para entregar para os consumidores finais. Então, ela acabou diminuindo. É disso que estamos falando, diminuiu um pouco o preço. Sim. Na refinaria, na primeira ponta lá. Só que tem um problema, porque o governo, ele reonerou o PIS e o COFINS, que são dois importantes tributos federais que incidem sobre os combustíveis. E esses tributos estavam desonerados na gestão anterior, do presidente anterior. E essa gestão agora reonerou. Então, colocou o tributo pro consumidor, pro dono de posto de gasolina recolher. Quem recolhe, na verdade, isso não é o consumidor. Quem recolhe essa guia é o dono do posto de gasolina. Que é a segunda ponta. Isso. Que é o PIS e COFINS. E também vai ter outro problema, que é a reoneração do ICMS, esse é o imposto estadual, né, que temporariamente também foi desonerado, via de regra aproximado em 28% a 30%, e foi baixado no governo anterior também. Quer dizer, por um gerenciamento político, esse imposto do ICMS, ele é imposto estadual. Só que houve uma legislação que interferiu nesse imposto estadual, né, e trouxe ele de 28 para 17, para a alíquota normal de cada estado. Cada estado define o seu ICMS. Né? E hoje ele está na alíquota normal, que chama-se. Né? E antes ele estava onerado. E agora desonerado. Ele vai voltar a ser onerado. Então não apenas PIS e COFINS, também o ICMS vai onerar. Então esses dois fatores de tributação vai onerar o combustível na bomba. Só que o governo ele está achando que pela Petrobras ele consegue anular esse efeito. Tem um efeito positivo que eles estão tentando fazer essa manobra. Ele quer diminuir, ele diminuiu o preço na refinaria. Sim. Isso foi positivo. Certo. Né? Mas diminuiu também porque o barril de petróleo estava $120, está 70 hoje. Então, claro que tinha que diminuir. Né? A benesse, ele não tá, ele não tá... Que coisa, eu não vou ganhar 100%, né? Vou ganhar só 80%. Mas quase diminuiu pela metade. 120 tava o barril, $120 o barril de petróleo, e agora tá 70 e alguma coisa. Entendi. Tá quase a metade. Certo. Agora, será que a gente tá vendo quase a metade do pico do ano passado? Não. Com certeza não. Estamos vendo. Então, assim, a cadeia tá ficando com esse preço. Né? Com essa economia. Então é isso que está acontecendo. Agora, na minha percepção, intuitivamente, vai mais do que... O efeito não vamos conseguir anular o efeito, né? A meu ver, mas assim, posso estar errado também, mas é uma questão de estimativa. Eu acho que esses efeitos tributários, eles vão prevalecer, porque esses efeitos tributários, eles geram outras consequências, que são mercadológicas. Quando você aumenta o tributo, você
você diminui a demanda pelo combustível, mas como a margem do posto de gasolina é entre 4% a 8%, a margem bruta, margem de 4% a 8%, geralmente a gente está falando de margem líquida para colocar no nosso bolso. Do posto de gasolina, não. É dificílimo você operar um posto de gasolina, porque a margem bruta do combustível é de 4% a 8%. Ou seja, você tem que vender uma litragem exorbitante, absurda, para você pagar seu aluguel. Nossa. Então é complicado, assim. Às vezes a gente olha um posto de gasolina e fala, dono de posto de gasolina é rico. Rico, é. Cara, tem dono de posto de gasolina que passa aperto, não à toa fecha o posto. Não é à toa que, às vezes, então, essa tributação ela pode gerar um efeito de dificultar essa margem de lucro do dono do posto. E exigir, num mercado em que vai diminuir a demanda, isso vai exigir com que ele trabalhe mais esse preço, diminua a margem dele e dificulte tudo na vida dele, desse dono desse posto. Né? Então, essa aumento de tributação é super prejudicial, não só na conta matemática, mas mercadologicamente. Porque quando você fecha postos de gasolina, você inclui na economia um componente nocivo que é concentração de poucos ofertantes. E quando você tem concentração de poucos ofertantes, você tem uma coordenação de preços. E essa coordenação de preços, ela é geralmente para cima, né? Que nem você tem McDonald's e Bob's num shopping. Você tem McDonald's, Bob's, Burger King, fulano XYZ, não vai conseguir coordenar o preço. Mas 2 players conseguem. Sim. Então, no mercado de postos acaba acontecendo isso. E eles já são bem organizados nesse aspecto, tá? Nisso eles são bem organizados. E se ficam menos postos, piora para o consumidor, porque o resultado final é prejudicial. E, claro, o governo na refinaria está tentando anular esse efeito para que a base eleitoral dele não sinta, né? E, na verdade, a base eleitoral de gasolina é toda a economia, porque assim, vai no diesel, vai na gasolina, para transportar centenas de sacos de laranja, você precisa de um transporte de gasolina, de diesel. Então, em vez da laranja sair a tantos reais o quilo, é tantos reais mais alguns outros reais. Né? Então, tá caro o transporte. Inclusive, o transporte do próprio combustível é feito pelo diesel. Sim, com certeza. Pra levar até o combustível. Exatamente. Tá, mas o que a gente poderia fazer, na sua visão de economista, o que poderia fazer nesse sentido de continuar a desoneração? Sem ter que andar de bicicleta. Isso é positivo ou é negativo, esse efeito? Não entendi direito a pergunta. Porque, por exemplo, a gente sabe que precisa de impostos para rodar estados, município, etc e tal. Tá. Qual o efeito seria isso? Mesmo eles diminuindo lá na ponta. Não, mas assim, o que poderia ser feito para que isso não acontecesse, ou o que poderia ser feito para compensar tudo isso? Olha, no começo, antes do ano começar, antes de 2023 começar, já teve uma notícia que esse presidente, ele incluiu no orçamento mais 200 bilhões de reais para finalidades diversas. O nível de tributação, ele é escolhido. Escolhe-se o nível de tributação de acordo com o gasto que vai haver. Se você já tem uma base de gasto, e essa base ela ainda é aumentada em 200 bilhões de reais, você precisa de mais 200 bilhões de tributo. Nossa. Então, assim, o que precisa ser feito? Precisa ser feita economia, como toda dona de casa faz. Você precisa ter prudência, né? Não pode ser perdulário, né? Com o gasto do dinheiro público, do caixa do governo. Então, na verdade, esse governo, aparentemente querendo fazer vários acenos para várias categorias, vários nichos, né, eleitorais, ele abriu esse cofre, só que isso tem consequência. Então, o ideal é o quê? O governo não abrir o cofre. Olha só, que interessante. Renato, você falando sobre isso, sobre a questão de prudência, aí vem aquela situação que a gente estava comentando em off, né, na questão de, por exemplo, as lojas americanas, líder no mercado financeiro há mais de 40 anos. Como é que acontece? O que aconteceu, na verdade, né, com essa situação? Alguns dizem que é fraude, outros dizem que não, que vai atingir micros e acredito que até grandes empresas, né? Não só micros, aliás, as grandes ações e tudo mais. Explica pra gente. Bom, as lojas americanas, né, a gente ficou sabendo que deu em diversos meios de comunicação,
Bom, eu não posso falar que foi fraude, né? Porque seria uma acusação de um crime. Isso está sendo auditado ainda também, né? Não Isso saiu está sendo parecer investigado. total. Uhum. Mas assim, tudo indica que. Bom, já teve declaração, já tiveram declarações de banqueiros falando que foram enganados pela empresa. Credores também dando declarações de que também se sentiram enganados, que o que receberam ao longo dos anos como explicação de questionamentos desses assuntos foram mentiras. Então, assim, isto que está sendo dito, né? Eu só estou reportando o que a gente está vendo no noticiário. O que está sendo levantado é que, na verdade, são duas variáveis, duas possibilidades. Uma é, eles nominaram tecnicamente, contabilmente, um determinado compromisso, eles deveriam ter nominado como A e nominaram como B. Isso seria um erro grave, porque seria uma questão banal. Então, assim, imagina o contador das lojas americanas, um sujeito que super bem sucedido, multimilionário, porque ganha muito bem para fazer esse trabalho. Sim. Imagina ele dizer que 2 mais 2 é 5. Assim, ou então chamar uma coisa por outra, chamar débito e chamar crédito. Então, assim, débito é débito, crédito é crédito, ele sabe disso. Então, parece que ele reclassificou, o que está sendo dito é que ele reclassificou de uma forma errada. Ele não chamou de dívida algo que seria dívida. E por que ele deveria ter chamado dívida de dívida? Porque os bancos, eles têm gatilhos, como se fosse um gatilho de um revólver. Se você tem um endividamento superior a tanto, o nosso acordo, ele está imediatamente desfeito. Ah, entendi. Então, é interessante para alguém que tem o poder de postergar com a barriga essa dívida, de fazê-lo. É interessante, não é moral, mas é interessante, porque pode postergar uma situação de dificuldade. Então, se você não chama algo que é uma dívida de dívida, o banqueiro olha e fala assim, pô, esse cliente aqui é um cliente que está saudável. Só que não está saudável. Porque ele está chamando uma coisa de outra coisa. No balanço. Mas como que faz isso, no sentido, tecnicamente? Como que ele se fez isso? Eu vou te falar. A responsabilidade de informar como está a sua saúde é de você mesmo. É assim que funciona a contabilidade. Então, como que faz isso? Você dá uma declaração, assina, DNT. Assina e a Receita, os seus credores precisam confiar. É uma questão de confiança. Então, assim, assim. Agora, claro, existe também a auditoria. Então, assim, estão batendo muito. Porque a base da informação é a autodeclaração. Assim funciona no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é autodeclaração. Só que, quando você autodeclara as suas contas, existe uma consequência do ponto de vista fiscalizatório. Então, vai haver uma fiscalização do que você autodeclarou. Aí, quando ocorre essa fiscalização, ela é em parte do governo, que é a Receita Federal, em parte são dos próprios agentes daquele mercado, aqueles agentes financiadores, eles também fiscalizam. Quais são as peças de fiscalização? Os próprios bancos têm os seus analistas que entendem do assunto, mas também fica difícil você pegar uma fraude. E existem as auditorias. Auditorias são empresas privadas, contratadas por esses agentes, tanto pelo quem está tomando dinheiro, quanto quem está entregando. Quer dizer, ela é um desses players, quem contrata é sempre a empresa, e contrata para falar o seguinte: cara, eu preciso que alguém declare que a minha autodeclaração é legal, ok. E aí a auditoria vai lá e avaliza. Esse é o problema, eles avalizavam os balanços dos anos anteriores e estavam avalizando uma situação que aparentemente pode ser fraudulenta. Aí cai naquele sentido que eles maquiaram o balanço patrimonial de anos. Isso. Eles podem fazer o balanço patrimonial, como você disse. Eles mesmos fazem o balanço patrimonial com o contador. Uhum. E o contador fala, não, isso aqui não é débito, isso aqui é crédito, exato, é receita que a gente tem. E aí ele mesmo assina, porque ele é o contador técnico. Isso. E aí dentro das empresas maqueiam o balanço patrimonial de anos, anos e anos, aí onde chegou a informação que a gente tem, 40 bi. Então difícil agora reverter isso. Né? Tava em 20, né? E aí eu também ouvi algumas pessoas falando de 40. Né? 40 bi. Eu dizia que são duas possibilidades que podem estar havendo. E talvez possa estar havendo as duas juntas
parcialmente uma com a outra. Uma é reclassificações erradas, ou seja, falar que uma coisa é uma coisa quando uma coisa é outra coisa. Isto pode estar havendo. E também omissão de dívida ali dentro. Então, assim, o balanço o passivo todo que... Porque reclassificar não interfere no número do tamanho do problema. Então, assim, você tem um problema que te custa 20 bilhões de reais, no caso deles lá, mais ou menos. Se esse problema ele está dividido 10 com problema A e 10 com problema B, o resultado final não está mudando. Você sabe que você tem 20 bilhões de problema. Agora, se você tem 20 bilhões e que você está omitindo que você tem outros 20 de problema, é um outro problema. Não é só um problema de reclassificação, é um problema de omissão. Então você tem problema de reclassificação e você tem problema de omissão. E essas duas coisas podem estar acontecendo. Até mesmo porque existe, só para finalizar, existe os dois problemas de dívidas, né? Isso eu aprendi também ao longo aí de anos, vendo programas de economistas e seguindo alguns economistas que estão no mercado. Posso citar dois. Charles, o economista sincero, e Luiz Barsi. Um fala, quem não tem, época 4 anos atrás, que a gente estava conversando também nos backstages aqui, 4 anos atrás, quem não tem Magazine Luiza na carteira de investimentos é louco. Então tava lá em torno de R$45 as ações. Hoje não passa de R$3. O Luiz Barsi, 40 anos de mercado, maior investidor, pessoa física da Bolsa, sempre disse, quem tem empresa de varejo na carteira é louco. Então, dentro disso, hoje é muito difícil você encontrar. E como que vai se avaliar isso? Sendo que o próprio balanço é feito pela própria empresa. Se ela colocar que as dívidas são saudáveis e de alavancagem é uma coisa. Aí é legal. Porque nós, empreendedores e pequenos empresários, a gente tem dívidas. Mas essas dívidas são de alavancagem. Se eu tenho um material para trabalhar, eu me endivido comprando 4. Eu vou ter 4 possibilidades de ganhar esse retorno. Agora, se eu tenho a dívida que ela não é saudável, é dívida de ostentação, de empresa, de empresário, de empreendedor, dívidas que não traz ativo e traz passivos, carros, etc e tal, que não vão trabalhar para trazer esse ativo, eu posso, no final do ano, na hora que eu vou fazer a minha declaração lá pro meu banco, hoje minha cooperativa, eu posso falar que o balanço, ele tá X e na verdade ele não tá. Talvez também seja isso, porque eu acompanhei alguns noticiários dizendo isso. Isso pode acontecer. Sim, já estão dizendo que este comportamento de autodeclaração errada, fraudulenta, possivelmente fraudulenta, pode estar acontecendo com outras empresas também. Então isso já está sendo investigado. Agora, a meu ver, o que você disse sobre a Magazine Luiza e sobre outra, falou de outra, não falou mais da Magazine. Eu falei mais questão varejo, né? Varejo. Que é o seguinte, o varejo ele tem uma margem de lucro pequena, né? Via de regra. Sim. E os preços que estavam sendo negociados a Magazine Luiza eram preços assim de 100 vezes o lucro de um ano. Então assim, como que você investidor vai apostar que o teu capital vai retornar depois de 100 anos? Claro que o que eu tô falando aqui é meio que uma grosseria, mas assim, porque existia o crescimento, a expectativa de crescimento das vendas e esse lucro, na verdade, havia uma possibilidade que esse lucro aumentasse gradativamente e você estimando que seu dinheiro ia devolver em 100 anos, na verdade ele devolve em 10. É o ROI, né? A gente chama de ROI no mercado, Isso. Né? É retorno sobre operação de investimento. Isso. Seria de 5 anos a 7 anos uma empresa saudável. Isso, exato. Por aí, exatamente. Tanto é que a Selic, você pega 13%. Se você compõe 13%, esse dinheiro tá de volta na tua mão em 7 anos, 7, 8 anos. Sim. Então, payback. O nome disso é payback. Quanto tempo você vai retornar o seu capital? Como que você vai comprar uma empresa de varejo que tem diversos riscos de dívida, de não honrar compromisso, de ter um ano ruim, que negocia 100 vezes? Então, essa que era a loucura na minha visão também. Assim, eu vi e ficava fora daquilo, longe daquilo. E o Barsi também, sim, fica longe disso, provavelmente por causa disso. Porque os preços que são negociados essas varejistas são preços exorbitantes, que não valem a pena o risco de você ter esse dinheiro depois de tantos anos, né? Ou dela entregar para você um resultado. E, na verdade, tudo se materializou. A Magazine Luiza perdeu 90% de valor, né? 90%. Essa questão de como você é consultor
empresarial também, né, Renato? Faz total diferença. Óbvio que, como você explicou aqui pra gente, a questão da confiança, não dá nem, às vezes não dá nem pra confiar na auditoria. Não tem como, né? É o próprio cara que faz a auditoria dele. Mas ela faz diferença em uma empresa. E aí, nessas pesquisas, o nosso país registrou a abertura de mais de 350 novas empresas em janeiro agora, de 2023. Um recorde aí de 22 horas para abrir uma empresa representa o menor tempo médio já registrado no país. E houve ainda alta de 3,9% sobre janeiro de 2022, quando as empresas foram criados, esse dado está lá no gov.br, mas nesse sentido, por exemplo, tanta gente abrindo em uma empresa nova, faz total diferença uma consultoria empresarial, né, Renato? Sim, hoje em dia, eu sou economista, mas trabalho no segmento da contabilidade, né? Não é muito comum as pessoas que estão abrindo novas empresas fazerem um planejamento, fazer um planejamento bem adequado com um profissional que vai dar diversas diretrizes para essas pessoas. Quem fica a cargo, geralmente, via de regra, de dar essas orientações são os escritórios de contabilidade. Só que também o mercado de contabilidade, via de regra, ele não está muito preocupado em transmitir essas orientações, muitas vezes porque muitos contadores não têm no seu foco dar esse tipo de orientação. Porque o foco de muitos contadores é prestar o serviço dele, que é atender a certas demandas burocráticas, que são também necessárias. Como, por exemplo, enviar a guia corretamente para o seu cliente para ele pagar o imposto que ele tem que pagar. Fazer a entrega das obrigações de informações daquele cliente para os órgãos do governo, prefeitura, estado, federal, INSS e por aí vai. Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária. Sim. Quem faz isso via de regra é o contador. Então, sim, são necessidades. Se você não fizer, você vai multado. Você vai pagar juro. Então, assim, o contador, as pessoas, então, elas chegam nesses escritórios. E qual que é o foco, geralmente, desses profissionais? Ganhar esses serviços para fazer, porque isso vai dar um honorário mensal e tudo mais. E essa questão de consultoria, de orientação, de uma forma mais detalhada do negócio da pessoa, ela realmente precisaria procurar uma pessoa que tenha no seu trabalho esse objetivo. Ó, eu vou te orientar. E às vezes, e por muitas vezes, quem tem condição de contratar um serviço desse? Empresas ou empresários que têm um capital relevante para investir. Às vezes fica difícil, porque também não tem tantos profissionais assim desse mercado, economistas. Não formam-se tantos economistas assim. Então, para você despender tempo porque por uma remuneração, assunto complexo, né? Para você, para o profissional de economia, para o consultor de negócio, consultor empresarial, despender o tempo, às vezes para um empresário que não vai ter a condição de dar essa contrapartida. Então, é por isso que existe muitas vezes o Sebrae, né? Que pratica preços bem mais baratos, para atender essas pessoas que estão aí no começo, que precisam de ajuda, que às vezes o mercado não vai atender porque não tem profissional para atender. Mas dentro da parte de contabilidade, talvez seria um plus aí para os contadores, né? Um plus de negócio até. É por isso que nosso negócio tem esse diferencial. Então, assim, a gente pensou em tudo isso e sabemos desse problema do mercado e nós atendemos dessa forma. Então, dando consultoria empresarial também, junto com a parte de contabilidade. Exatamente. Porque eu acho que o básico começa assim, meu contador falou isso para mim na época, eu que não levei. Aí passa do empresário também entender e colocar isso em prática. Buscar informação. Né? O básico seria o seguinte, não misture sua conta jurídica com a sua conta física. Esse é o básico do negócio. Normalmente as pessoas não fazem isso. Não, normalmente no sentido de micro, né? Agora ele falou assim, pequeno, né? Porque uma empresa grande, os grandes investidores, eles têm como fazer essa diferença, né? E eles fazem, por isso dão certo, né? Porque eles diferenciam o que é empresa, o que é conta física, é conta física. Mas o grande geralmente foi pequeno um dia, né? Ele começou certo, talvez, entendeu? Eu falo porque assim, eu errei muito nessa situação, entendeu? De misturar essas coisas. Talvez se eu tivesse, na época,
seguido as orientações ao pé da letra do meu contador, talvez eu estaria melhor. Por quê? Prudência, Porque prudência, disciplina. É verdade. Mas eu, como analista do cenário econômico, né? No meu dia a dia, isso está na minha essência, ficar fazendo essa análise. Eu vejo assim, claro que as pessoas, elas não têm, às vezes, a orientação suficiente, né? Mínima. Muitas não se interessam, e aí abrem e não se interessam, e aí se dão mal. Mas tem uma variável que não depende das pessoas, que é a dificuldade que o nosso governo impõe pra gente. Isso, muitas vezes, assim, as pessoas falam assim, tudo na vida, assim, depende de você. Tudo bem, isso é uma filosofia de vida razoável, que tem a sua verdade. Mas depende do ambiente que você nasceu, né? Porque, assim, e se você nasceu... A gente, às vezes, vou dar uma situação esdrúxula aqui, mas tem gente que nasce num porão, né? E fica anos num porão sendo violentado. Não tem umas notícias bizarras? Tem umas notícias bizarras. Então, assim, eu trouxe um caso esdrúxulo, super radical, mas vamos relaxar um pouco essas condições. Não, tudo bem, o cara nasceu no porão, mas assim, ele nasceu num ambiente super hostil para se empreender. Ele nasceu na África subsaariana, já é super difícil. Não vai ter a mesma chance que o brasileiro. O brasileiro tá 1000 vezes na frente desse cara. O americano, então, 1000 vezes na frente do brasileiro. Então, o ambiente... Então, existe uma crítica muito forte ao segmento de coach, tá? E não tô falando mal de forma alguma dos coaches. Eu acho que muitos têm muito valor e um objetivo que, se bem feito, vai dar certo. Mas a gente não... eu acho que se a gente fala que tudo depende da gente, primeiro que isso não é verdadeiro, porque eu acabei de provar que não é. Sim. A gente tem que analisar, assim, que existem condições que não dependem da gente, que dificultam a nossa vida. E a gente tem que brigar para que essas condições não aconteçam, não se sobreponham sobre a nossa vontade, né? Então, existem essas condições. E essas condições são condições governamentais, definidas pelos políticos. Então eles, por mais que às vezes a gente seja bom pra caramba, a gente tenha vontade, a gente seja organizado, rapaz, dependendo de onde você tá, você não vai crescer. Você não vai crescer. Você nasceu com azar, assim, nesse aspecto, né? Sim. Às vezes Deus tem outros propósitos pra pessoa. Mas assim, pra aquilo ali que você tá lutando, você não vai conseguir. Às vezes não vai ser. Você não vai ser o multimilionário, você não vai ser o bilionário, o trilionário. Então as pessoas, eu vejo assim. É claro que eu luto pra tudo dar certo na minha vida. Eu acho que todos aqui lutam também. Só que a gente tem que ter essa consciência que o público afeta a nossa vida. Do ambiente, né? Claro, como que você vai igualar uma condição inicial de um sueco, de um americano, de um francês, de um brasileiro, de um amazonense, né? De um venezuelano, de um argentino hoje, de um africano? Não são mesmas condições. A luta é diferente. A luta é mais pesada nesse sentido. Nós estamos até conversando, assim, que é óbvio que depende das autoridades, de quem a gente coloca no governo, né? Essa questão, por exemplo, mudou agora várias regras, né? Algumas regras de imposto de renda, mas a gente não saber fazer um imposto de renda, a gente não aprender isso, por exemplo, numa escola, de fazer parte, até você comentou, você falou assim, Denise, existem projetos, né? Coisas básicas, não digo não só isso, mas até de primeiros socorros, né? Algo que a gente usa, assim, na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. O imposto de renda, seria muito importante realmente que a gente tivesse um histórico, né, social de que as pessoas saíssem sabendo fazer. Saíssem sabendo finanças pessoais, saíssem sabendo as leis, né? Só que especialmente o imposto de renda, eu tenho já uma visão de que ele vai ser... vão ter muitas pessoas que não vão precisar mais fazer imposto de renda em breve. Porque o que acontece? O sistema público de fiscalização financeira, Receita Federal, ele está se modernizando numa velocidade que é a velocidade da modernização tecnológica do mundo. Nossa, que incrível, né? Por que será, né? Por que a Receita Federal está se modernizando tanto nesse aspecto e não se moderniza outros fatores, como saúde pública, como segurança? Não sei, talvez você possa me responder, né? Não sei. Então, essa modernização para os casos básicos que não têm operações complexas, vai chegar na tua pré-preenchida, que hoje em dia a gente tem a pré-preenchida, não sei se as pessoas estão familiarizadas até com
com essa metodologia da Receita Federal, na verdade, ela já indica, hoje em dia já é assim, ela já indica o que vai ser o teu imposto e quanto você vai pagar, por que você está pagando certas coisas, e você simplesmente, você pode incluir uma coisa ou outra, você fala, você dá uma olhada na pré-preenchida, não, isso aí tá certo, é isso aí mesmo. Pode dar ok aí, contador, tá certo. Então, hoje a gente já tá na pré-preenchida. Falta pouco, eles erram pouco, eles estão errando pouco. Amanhã já vai ser assim, dá ok ou não dá. Já vai chegar na tua casa. Então, assim, isso é uma verdade o que você falou. As pessoas deveriam, porque passamos muito tempo entregando esse serviço para os contadores. Só que isso já não vai mais ser necessário em breve, porque o nível de monitoramento financeiro por bancário não vai requerer que você perca tempo mais com isso. Você pode recorrer e tudo mais, mas eles também não vão ficar... É difícil. Eu creio que eles não vão ficar errando muito, porque eles também têm uma contrapartida quando eles erram, eles perdem dinheiro. Então, porque geralmente não tem muito erro, a menos que você tenha montado um planejamento tributário para você conseguir pagar menos imposto. Então, assim, essa modernização bancária, fiscalizatória, ela vai fazer com que o imposto chegue na tua casa. Para os casos básicos, porque para os casos de empresários que tem várias empresas, não vai ser assim. Aí é escritório de contabilidade mesmo, ainda vai continuar por muitos anos dessa forma. Entendi. A gente poderia falar também sobre os casos específicos em cada região. Você falou da questão do crescimento, da onde a pessoa está, do ambiente e tal. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem uma taxa de tributação do ISS. Uhum. E algumas pessoas no Simples Nacional e outras pessoas no lucro presumido. Cargas d'água, não sei por que me tiraram do Simples Nacional e me colocaram no lucro presumido. Do dia pra noite não tem o que você fazer. Não estou falando sobre sonegação de imposto. Jamais iria falar sobre isso. O que eu estou falando é cargas de impostos tributáveis. Existe de regiões para regiões. Você não é daqui, né? Você é de Santa Catarina. Não, você até falou eu sou de Campo Grande. Você é de Campo Grande, vai estar morando lá. Tem alguns economistas também da área que migraram para Santa Catarina. Então, isso levantou uma dúvida. Qual que é o problema? Existe realmente tributação diferente, inferior, superior em cada região? Por que todo mundo está migrando para Santa Catarina? Uma dúvida. Primeira pergunta, né? Sim, existem tributações diferentes dependendo de onde você mora. Porque a tributação, ela tem 3 componentes. Federal, definida pelo governo federal, executivo lá, o Lula e sua equipe. Tributação estadual, definida, no nosso caso aqui, pelo Eduardo Rido. E existe a tributação municipal, não sei nem o nome da prefeita, como é que é? Adriane Lopes. Adriane. Então, a tributação, esses 3 entes, eles definem. Então, assim, o federal define basicamente o PIS, COFINS, INSS, né? IOF, etc. Então, PIS, COFINS, basicamente, INSS. O estadual é o ICMS. O federal ainda tem o IRPJ e CSLL. O estadual é o ICMS e o municipal é o ISS. Né? Então, sim, claro, dependendo da prefeitura que você tá, o prefeito pode falar que é 5, pode falar que é 2. A mínima é 2. A mínima é 2. Hoje no Brasil, porque os prefeitos também, se você aplicasse 0, por exemplo, meio, aí o que aplica 2 também ia lá no Congresso falar, pô, concorrência desleal. Ah, Você entendi. acredita? Sim, entendi perfeitamente. Concorrência desleal, pô, tá tirando os empreendedores daqui, onde eu cobro muito, e tá levando pra onde o cara vai ser mais feliz. Lógico, com Você certeza. acredita que eles vão brigar por concorrência desleal? Brigam. Com certeza. Brigam por concorrência desleal. Então é mínimo é 2 de ISS. Então depende. Por exemplo, você deu um exemplo lá de Santa Catarina. Realmente, na cidade lá de Balneário Camboriú, por exemplo, o ISS é 2%. Aqui é 5%. Sim. Então é diferente. Você pagar mais 3 pontos percentuais do serviço que você vende. Sim, com certeza isso impacta no fluxo migratório. ICMS, por exemplo, existem políticas no estado do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo, estado de Minas Gerais também. Aqui é 17, tá? ICMS normal. Sim. Normal, padrão. Uhum. Existe produto, por exemplo, vinho é 30. 30. Mas assim, 17% ICMS padrão. Você acredita que em Espírito Santo é 1%?
1% de ICMS? É 1%, só que você tem que vender para fora do estado. Aí você vai pagar 1%. Ah, não pode. É. Não é... Mas sim, mas o fato é que ele traz empresa para lá. Traz empresa para lá. E como o ICMS, quando ele circula no Brasil, ele tem uma parte que fica no estado de origem, uma parte que fica no estado de destino. Quando você tinha um 17, geralmente fica meio que 40, 60. O seu 40 que você vai pagar já é um 40 bem reduzido. Entendi. Né? Uhum. Então, ao invés de você pagar 17, 7 com 10, você vai pagar 10 com 1. Muito bom, né? Lógico. Porque você pagou 1 lá. Com Você não vai certeza. pagar 7. Aham. Porque o cara que falou, não, aqui a saída é 1, não é 7. Aí você paga a diferença lá do teu estado. Aham. Então, muito bom. É. Então, as empresas resultado. migram para esses estados que oferecem essas vantagens. Então, Com certeza. Espírito Santo oferece uma grande vantagem assim. Minas Gerais também, a linha Extrema, que é uma cidade. É uma política lá, não sei se é desse governador aí, que fala que, ó, se você vier aqui para Extrema, um monte de atividade aqui, também é 1%. Eu falo 1 assim, mas é 1,5%, 1,2% e tal, esse tipo de coisa, mas é quase 1%. Então é muito bom. Então existe diferença. E isso impacta no desenvolvimento da região, porque impacta no dinheiro que chega na região. E é por isso, é uma das grandes razões pelas quais umas regiões são mais desenvolvidas do que as outras. Com certeza. Aqui existem algumas políticas localizadamente, né, para alguns players muito selecionados de incentivo de ICMS também. Só que a gente sabe, que a gente conversa por aí, que tem um processo de seleção muito seletivo, Entendi. né? Então isso é complicado. Porque não é uma coisa isonômica. Tá lá, estão lá as regras nas leis, as leis existem e tal. Mas é só se você tá instalando. O cara que já. Pô, mas eu que sou. Eu tô aqui 20 anos com você, cara, empregando, vendendo, pagando ICMS. Não. Minha política é só pra quem tá chegando. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, são coisas que não entram na cabeça de uma pessoa normal. Certo. É verdade. Você tem que fazer um exercício mental gigantesco pra você compreender uma situação dessa. Ah, por que o cara que tá, o empresário que tá chegando, vai ter a vantagem de me quebrar? Porque ele vai conseguir praticar um preço que eu jamais vou conseguir. E eu que tô aqui 20 anos com você, meu chapa, eu não tenho essa vantagem. Eu já fiz toda uma calçada para esse cara andar nessa calçada. Exatamente. É muito difícil. Então são essas incongruências, esses absurdos que determinam o desenvolvimento de uma região ou de outra. Santa Catarina é um estado muito desenvolvido e também por essas razões de mais otimização tributária. Você acha que pode interferir em alguns setores? Por exemplo, a prefeitura lá de Joinville, ou a prefeitura de Balneário, pode interferir, por exemplo, numa parte de execução de processos imóveis, etc e tal, ou não? Sim, pode bastante. Eu estava estudando por que ocorreu um crescimento econômico muito forte na cidade de Balneário Camboriú e região, e eu entendi uma grande razão, que é o número de restrições que o gestor público impõe para aquela economia, para aqueles negociantes. E houve, há alguns anos atrás, talvez há 10 anos atrás, houve uma liberalidade, uma situação de livre escolha que o gestor público concedeu, ofereceu para aquela região. Qual foi? Plano diretor. Então, aconteceu que o gestor, junto com a Câmara lá, eles conseguiram passar para frente que o prédio que for levantado ali na cidade não tem limite de altura. Entendi. Então, se ele não tem limite de altura, os empresários desse segmento, ele já falam, opa, interessante, hein? Porque eu conheço o Neymar, por exemplo, e o Neymar adoraria morar a 200 metros do chão com vista para o mar. E eu acho que eu poderia vender uma cobertura para ele. E aí você venderia uma cobertura eu vendo uma cobertura para ele por uns 30 milhões de reais. Então chegou 30 milhões de reais na cidade. Fora os outros apartamentos. Fora os outros. Exatamente. Fora que não é só um prédio, vários prédios. Isso, então chega o 30, depois chega mais 20, depois chega mais 19, depois chega mais 18, e chegando do lado também, mais 30, mais 19, mais 18, vai chegando dinheiro. Vai chegando desenvolvimento. Aí o corretor ganha a big comissão dele. Aí já compra carro, o garagista ganha dinheiro. O vendedor da garagem ganha dinheiro. Aí já pode contratar mais uma empregada para casa e todo mundo ganha dinheiro. É assim que funciona a cadeia de produção da economia privada.
E isso tudo foi gerado aonde? Na decisão, na tomada de decisão do gestor público permitir que as pessoas decidissem qual vai ser a altura dos prédios que ali vão serem construídos. Então isso atraiu muito capital. E se atraiu muito capital, aí, então atrai muitos prestadores de serviço, chegam na região. Então tem mais de 30 mil corretores na região, uma coisa assim louca. Só a região ali da cidade. Todo mundo é corretor. Você trabalha no quê? Corretor de imóvel. Eu trabalho do quê? É no segmento, né? Que tá dando condição. Que tá bombando. Então, sim, os gestores públicos são capazes de interferir gravemente para sim, para não, para ponto positivo, ponto negativo no desenvolvimento local. Tem alguma característica desses gestores aí, assim ou não? Pois o que a gente ouve falar, né, o fato daquele estado, que a gente está dando esse exemplo, Santa Catarina, e a região sul do país, né, ela ser marcada por uma gestão do que chamam-se políticos mais à direita, né, políticos mais à direita e menos à esquerda. Geralmente, né, a gente considera que políticos à esquerda, eleitores à esquerda, são aqueles que gostam, que têm preferência por um Estado provendo os serviços, né, para a sociedade. E os à direita têm menos preferência, têm mais preferência de que as pessoas resolvam essas questões entre elas mesmas. E isso acarreta menos tributação, menos quadro de servidor público. E, então, assim, tem essas duas diferenças de pensamento. E parece que lá, Santa Catarina, região sul do país, é marcado por um desenvolvimento mais à direita. Entendi. Por acaso, eles têm um desenvolvimento material bem superior ao Brasil. Olha, Renato, é conversa, né, que não acaba mais, né, Breno? Mas, ó, a gente falou sobre várias situações e ainda falta, né, sobre agronegócios e outras coisas que fazem a diferença. Mas só para as suas considerações finais, assim, como sensibilidade, você como estudioso, como que um brasileiro hoje, né, como que a gente, como cidadão, poderia melhorar a economia? Você já falou vários assuntos, assim, quais seriam, por exemplo, se você colocasse em tópicos, o que poderia ajudar, né, na economia do Brasil? A gente como... Já pegando o gancho também da Dani, alguma coisa sobre cooperativismo iria ajudar sobre isso ou não? Dentro desse segmento? Então, eu acho assim que, como estamos sujeitos a esse sistema político que sabemos qual é, tal, regime democrático, parlamento, tal, uma justiça muito complicada, modernização bancária que tem um lado que vai ser nocivo demais. Eu sempre fui uma boa parte da minha carreira sempre acreditei que se os políticos tivessem consciência de finanças, né, a gente teria um desenvolvimento muito maior, né? As pessoas falam, não, mas nem tudo é dinheiro e tal. Claro, nem tudo é dinheiro. Mas muitas das relações sociais são resolvidas entre as próprias famílias. Antigamente era assim, antigamente a gente tinha fazendas, né? Aqui não tem muito tempo, tem 100 anos mais ou menos, né? Sim. Era tudo fazenda. A gente conversa com uma tia minha lá de Minas Gerais. Ela fala, Renato, na nossa época a gente tinha aqui nossas casas e a gente ia visitar a fazenda do amigo do meu pai, do nosso pai, do avô, né? Hoje. E as coisas se resolviam, de certa forma, né? Então, assim, algumas pessoas acreditam que precisa um político resolver isso. Outras menos. Né? Também não sou contra a governança. A governança precisa haver regras e tal, né? Regras morais e tal. Eu sou a favor disso. Agora, hoje em dia o Estado ele é 40% do peso nas costas das pessoas, isso mensurado em termos tributários. Fora o problema da moeda que a gente tem, que é um problema gravíssimo, que está sendo solucionado aí no mundo pelo Bitcoin, na minha opinião. E é uma outra componente que rouba muito recurso. Então, assim, o que as pessoas poderiam fazer? Na verdade, hoje em dia eu sou uma pessoa um pouco pessimista, o que vem pela frente, né? Então, eu acho que as pessoas não têm muito o que fazer. Do ponto de vista de mudança do regime político, eu não acredito. Porque que você vai lutar contra César, né? A gente estava falando de César. É dificílimo você lutar contra César. Mas tem assim, meios, né? Do ponto de vista individual, tomar decisões prudentes, né? Tomar, assim, não gastar com o que não deve, investir no que vai te dar futuro, né? Então, assim, do ponto de vista individual, são decisões que vão agregar para a sua vida, né? Que vão, no futuro,
educação, né? O que é educação hoje? Será que educação é você fazer uma faculdade? É isso daí vai resolver tua vida? Ou, na verdade, você fazer cursos de determinadas questões, computação, Era de tecnologia. tecnologia, mexer com aparelhagens e tal, suporte técnico para empresas. Eu quase certeza que o rapaz que dá suporte técnico para mim tem uma empresa legal e ele talvez não tenha faculdade. Entendi. Então, assim, e muitas pessoas que têm faculdade estão ganhando muito mal, ganhando um salário mínimo, não conseguem emprego. Então, as decisões individuais precisam ser muito bem pensadas, né? De uma forma prudente e refletidas. E precisamos, isso é uma questão individual, mas moral, aderir cada vez menos ao hedonismo, né? E cada vez mais a questões mais elevadas. Então, isso com certeza também ajuda, né? Agora, do ponto de vista da conjuntura política, foi o que eu disse, que não vejo muito futuro. Não vejo como que a gente vai mudar, porque a gente passou por um trauma na última eleição. Foi meio traumático pelos dois lados. Muito polarizado, né? Então, esse trauma ele se traduz na fraqueza, na fragilidade das regras jurídicas do Brasil. Hoje em dia, as regras jurídicas são totalmente frágeis. Então, você não pode nem garantir a sua segurança por falar as coisas, né? Falar certas coisas, você não pode. Você tem o seu negócio bloqueado se você falar algo que não pode aqui. E o que a gente fala se traduz em palavras, porque os computadores estão traduzindo voz para textos, e os textos fazem as análises dele e falou, esse cara aqui falou besteira, então ele tá fora. Então, assim, a conjuntura política sou bem pessimista. Agora, na conjuntura, na situação individual, acho que tem muito para as pessoas fazerem e resolverem grande parte dos problemas da vida dela. E surgiu, né, para finalizar aí, surgiu nos últimos 13 anos uma tecnologia que, na minha opinião, tem potencial de mudar tudo isso, que é o Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma tecnologia que foi inventada que ninguém é proprietário dessa tecnologia, as pessoas simplesmente aderem a ela. É uma adesão que você faz a um mecanismo de trocas. Você faz uma adesão a um mecanismo de trocas que, por acaso, envolve criptografia, que criptografia é considerado até uma arma de defesa de guerra, porque se você transmite uma mensagem criptografada de um lugar para o outro, você consegue se defender de uma forma super eficiente. Então a criptografia, não por acaso, ela está implementada no setor financeiro agora, por meio do Bitcoin, né? E uma mágica aí que o Bitcoin, mágica entre aspas, porque não é mágica, é só uma inteligência, né, que foi estabelecida, que é a limitação do sistema monetário parar de te roubar dinheiro. Então o Bitcoin, ele tem este propósito. O sistema monetário do Bitcoin, ele nunca jamais na história do sistema terá mais do que 21 milhões de moedas. É um estoque fixo, um estoque que será fixo. Então, diferente do estoque de dinheiro dos nossos políticos. Esse estoque, ele nunca para de crescer, nunca parou de crescer. Todas as moedas que a gente investigar, de Roma até Brasil, todas elas sempre colapsaram. Todas. Qual a moeda que sobrou? Que não colapsou? Todas. Cruzeiro novo, real. Daqui a pouco vai ter o real novo. Já vai ser o real do Pix. Daqui a pouco corta um zero pra fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Esse dinheiro tá por aí na mão de alguém que não deveria. Mas quando você fala Bitcoin, você fala criptomoedas. Não, só Bitcoin. Só Bitcoin. Porque... criptomoedas não? Não. Ai, meu Deus do céu. Não, por quê? Não, porque esses projetos, tudo é um projeto. Você escolhe aderir a um projeto. O projeto do Bitcoin, você escolhe aderir, você escolhe entrar nesse sistema. É como se você entra dentro de uma garrafa hermética térmica. Você escolhe entrar naquilo. Se você escolher entrar em outros, eles não têm a mesma característica que tem o Bitcoin. Eu vou dar a principal delas, é esse estoque fixo de moeda. Então você não tem nunca, você tem sempre uma pessoa que controla o negócio e lá e tal. Então esse é o problema das outras criptomoedas que não existe no Bitcoin. Que você tem possibilidade de alguém intervir naquilo ali. O estoque, você não tem garantia que aquilo vai ser um estoque fixo, como você não tem garantia que o dólar vai ter estoque fixo, que o real vai ter estoque fixo, que o euro vai ter estoque fixo, que é isso que está causando grande parte do problema de levar as pessoas a um regime de escravidão em prol da uma classe superior aí, burocrática, né? Que é a classe política e os seus amigos, que na verdade são seus patrões. Então, assim,
Só para dar um exemplo, a tributação brasileira é 40% do nosso peso, mas as pessoas falam, então o governo é responsável por 40% dos meus problemas, né? Assim, da minha riqueza, eu perco 40% do governo. Não, você perde muito mais. Você perde 40% na tributação. Uou, olha só. Nossa. Você perde na tributação. Só que a inflação, o aumento da base monetária dessa moeda que não para de crescer, que do ponto de vista relativo você está perdendo, é uma outra componente de perda que você tem. Mas isso não é divulgado. Isso é divulgado com inflação 5%. Não é. Depois eu poderia provar que não é. Então a inflação, esse problema da moeda, a gente enfrenta um problema da moeda. Todo dia ela cresce e nosso saldo, nosso estoque ele é fixo. Assim, a gente ganha X por mês. É verdade. Só que a moeda está aumentando. Então, se a gente ganha X por mês, a gente deveria ganhar X mais a proporção do aumento. O aumento da moeda. Ninguém está pedindo autorização para fazer isso para gente. E, no entanto, estão diluindo a nossa participação no sistema. É uma questão de participação. Cada um tem uma participação. Só que estão aumentando o sistema e não estão te trazendo a proporcionalidade da sua participação. Né? Só que os políticos não falam disso. Olha, em grande parte eu acho o seguinte, porque eles não entendem. Muitos não entendem. A maioria. E alguns entendem e não falam porque não querem. Ou porque isso pode ter algum problema, acarretar algum problema à frente. Da falta de Tem informação. compromissos, né? Eles têm compromissos dele com os banqueiros e tal. E querem preservar esse sistema. É isso então, né? Então a gente falou sobre vários assuntos aqui no Viralizou. A gente espera você no próximo podcast com o Breno. E é claro, já agradecendo também a sua participação, o seu tempo, viu, Renato? Muito obrigado a todos o convite aí. Agradeço e contem comigo. Vamos voltar aí com assuntos das próximas vezes, conversar aí com o doutor mestre aí, Renato. Você viu que tem muita coisa boa, hein? Criptomoeda. Vamos marcar outra entrevista. Daniele, vamos embora então? Até mais então, até a próxima. Até. Tchau. Cortou?